Então, primeiro eu vou deixar as expansões de lado aqui, tá? Vamos focar só no jogo base. Vou até deixar de lado também esses personagens a mais aqui. Vamos trabalhar no jogo base ali. Uma observação, tá? Existe um jogo Bang Dice Game, não é o caso, mas ele não é igual ao jogo de carta, tá? Ele é bem diferente a mecânica, mas vamos ver aqui o jogo de carta mesmo. Tudo começa com quantas pessoas estão participando do jogo, tá? Então, para 4 pessoas, a gente escolhe um xerife, um renegado e 2 foras da lei. Para 5 jogadores é um xerife, um renegado, 2 foras da lei e um vice. Para 6 jogadores, um xerife, um renegado, 3 foras da lei e um vice. E para 7 jogadores, é um xerife, um renegado, 3 foras da lei e 2 vices. A gente tá vendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, mas você não falou que dá pra ser até 8 pessoas? Dá sim, com aquela expansão Dodge City, tá? Essa daqui a gente tem aqui até 7 personagens. Vocês vão ver que parece um pouco jogo detetive, né? A gente não pode revelar quem a gente é. Só o xerife que ele se revela no começo do jogo, tá? E existem regras aqui que dá pra gente colocar 3 jogadores, mas aí vocês podem ver até mais pra frente eu vou falar sobre isso, porque a gente tem aqui regras para 3 jogadores e regras para 8 jogadores. Hoje eu joguei até mais de 8, tá? Com a expansão ali a gente consegue colocar até 10 pessoas, até mais do que isso. E 2 pessoas também tem um modo mata-mata, que basicamente a gente não escolhe nenhum tipo de papel. A gente trabalha só com o modo de personagem e das cartas. Não tá nem em regra oficial, isso daí foi uma regra que eu inventei, tá? Mas super funciona bem. E vocês já vão entender por quê. Tem um momento do jogo que fica só 2 jogadores, por exemplo. E aí se existe esse momento do jogo que fica 2 jogadores, por que não jogar de 2, né? Mas então vamos supor aqui que a gente tá jogando de 4 pessoas. Então é um xerife, um renegado e 2 foras da lei. Um xerife, um renegado e 2 foras da lei. Então não participam aqui os 2 vices e o fora da lei. O Bang é um jogo legal também, porque mesmo você perdendo, você ainda pode ganhar. Não, mas como que isso é possível? Vamos falar aqui dos papéis, tá? Então, o que o xerife ele tem que fazer? Ele tem que eliminar todo mundo, ele tem que matar todos os foras da lei e os renegados. Ou seja, mesmo se o vice estivesse jogando e o vice tivesse morrendo no meio da partida, o vice ainda ali vai ser considerado como vencedor, porque o xerife ganhou o jogo. Qual que é o papel do vice? Ele tem que proteger o xerife, matando todos os foras da lei e o renegado. Então todos os vices ali acabam ganhando e o xerife também ganha em conjunto. Então é meio que um jogo ali cooperativo, você forma alianças no meio do jogo também. É um jogo meio competitivo, porque tem que eliminar outro jogador. Então é um jogo que meio que consegue cobrir vários cenários aí, tá? Qual que é o objetivo dos foras da lei? Matar o xerife. Então pode estar todo mundo em jogo. A partir do momento que o xerife morre, os foras da lei ganham. Então, como são um jogo completo, como são 3 foras da lei, quando 2 deles são eliminados e um consegue matar o xerife, esses 2 eliminados eles também ganham, porque o objetivo é matar o xerife. Então por isso que eu falei que mesmo você sendo eliminado, você pode ganhar. E o renegado, ele tem que ser o último a sobreviver. Ou seja, aí é uma pegadinha, porque se o renegado ele mata o xerife primeiro, automaticamente os foras da lei ganham. Então, o renegado, ele tem que começar matando os foras da lei. E aí, no decorrer do jogo, o xerife, ele pode achar até que o renegado, ele é um vice. Porque ele tá falando assim, pô, tô vendo ele atirar aqui nos foras da lei, né? Então, quem é o vice e quem é o renegado? Então, como ele não sabe, o xerife não sabe quem são os outros jogadores, ele fica meio que confuso. E não adianta nada também o renegado matar o xerife antes de matar os vices, tá? Então, realmente, a batalha final acaba sendo xerife contra renegado. Por isso que eu falei que dá pra jogar de 2. Um pode ser o xerife e o outro o renegado. Então acontece isso. Mas num jogo aqui de 4 pessoas que a gente viu, a gente não tem vícios, a gente tem 2 foras da lei. Então o que a gente faz? A gente embaralha essas cartas aqui, a gente distribui aqui para os jogadores. Vamos supor que a gente está jogando deste jeito aqui. 4 jogadores, um de cada lado. E aí todos os jogadores eles olham quem eles são. Só que só o xerife, ele vai se revelar, ele vai falar assim, eu sou o xerife. Então ele pega esse badge e deixa na frente dele. Ele vai poder mostrar essa carta. Todos os outros aqui, eles não vão mostrar quem são eles, tá? E aí, isso são os papéis. Agora a gente vai distribuir aqui a carta de personagem. Olhando a regra oficial, quem é o xerife, ele vai escolher um personagem, depois passa pro outro. O outro escolhe um e assim por diante.
Pra ser uma maneira justa, tá? Eu prefiro embaralhar essas cartas e eu distribuo aqui pra cada um das pessoas, tá? Mas assim, tudo vai de combinar quem tá jogando. Se vocês acham que é válido escolher o personagem, beleza, não tem problema. Eu acho melhor, até o jogo fica um pouco mais misterioso ali quando a gente distribui aleatoriamente. Então, esses personagens a gente pode e deve revelar, tá? Quem é a gente, porque cada personagem tem uma habilidade. Reparem que todos os personagens têm esses símbolos de balas aqui em cima, né? Esses símbolos de bala, eles correspondem à nossa vida. Basicamente aqui eu vou começar com 4 de vida. Então eu sou um fora da lei e eu sou o Willy the Kid. E o Willy the Kid eu posso jogar quantas cartas Bang eu quiser. Também já vou chegar ali como que a gente joga nas cartas, tá? Então eu tenho 4 de vida. O xerife, ele tem 3 de vida, porque ele pegou este personagem aqui. Só que uma habilidade do xerife, ele sempre tem uma vida a mais, ou seja, ele tem 4 de vida. Se de repente o xerife fosse esse carinha aqui, ele ia ter 5, tá? Mas como ele veio com esse carinha aqui, então ele tem 4. E aí, o que esse personagem aqui ele faz? Ó, toda vez que ele for atingido por um jogador, ele pode comprar a carta da mão daquele jogador que atingiu ele. É uma boa carta aqui também. Vamos ver, aí a gente tem essa Calamity Janet aqui. Ela pode jogar a carta Bang como carta esquiva ou vice-versa. Então ela tem 2 cartas ali, bem fortes ali, que ela pode jogar uma ou outra, né? Também tem 4 de vida. E esse outro aqui, todos os outros jogadores vê ele com uma distância de mais 1. O que quer dizer essa distância, tá? Quando começa o jogo, a gente tem esse cenário aqui, ou seja, eu tô enxergando o xerife e esse meu amigo aqui. Esta pessoa aqui, eu não tô enxergando ela porque ela tá a 2 de distância. Mas na verdade, com essa habilidade dele aqui, ó, que todos os jogadores vê ele com uma distância mais 1, ou seja, eu não consigo enxergar ele tá numa distância 2 pra mim. Ele é a mesma coisa que eu estivesse enxergando esse cara, ou seja, eu só tô enxergando o xerife agora. Mesma coisa, o xerife tá enxergando eu e ele tá enxergando só o xerife, porque esse tá a 2 de distância, e ele tá enxergando eu e ele, porque ele está a 1 de distância, mas ele ainda assim consegue enxergar a gente. Então é muito importante a posição que vocês sentam na mesa, porque isso influencia muito no jogo, tá? E aí, pra contabilizar aqui, porque no decorrer do jogo a gente perde vida e a gente recupera a vida. Então, lembrando que essa daqui é a vida máxima que eu posso ter, tá? Então, mesmo se durante o jogo tiver uma carta ali que eu recupero uma vida, eu nunca vou ter mais do que 4 de vida. E aí a gente pode usar qualquer tipo de feijãozinho, token, um dado, pra gente ir controlando nossa vida, tá? O que o próprio jogo recomenda? As cartas de trás dos personagens tem as balas aqui, né? Então a gente usa a própria carta, uma carta de outro personagem não usado, para contabilizar a nossa vida. Então a gente coloca aqui, ó, de modo que a gente mova. Ah, se eu tomar 1 de dano, mais 1 de dano, mais 1 de dano, se eu recuperar 1 de vida, tá vendo? Então a gente vai fazendo essa movimentação aqui pra gente controlar quanto que a gente tem de vida. E aí todo mundo pode fazer isso aqui, tá? Então o xerife ele teria 3, mas como ele tem mais 1 porque ele é xerife, então ele tem 4. Esse carinha aqui ele só tem 3 mesmo, e esse outro aqui ele tem 4. Então esse daqui é a distribuição inicial do jogo, tá? Esses outros personagens a gente não usa mais. E aí agora esse monte de carta aqui, que são as cartas de jogo mesmo, a gente vai embaralhar elas. E depois de embaralhar elas, a gente vai distribuir as cartas referente à quantidade de balas que cada um tem. Então o xerife, ele ganha 4. Eu pego 4 também. Esse daqui pega 3. E a Calamity Janet pega 4. E aí no decorrer do jogo, se eu tomar 1 de dano, eu só posso terminar meu turno com 3 cartas na mão. Se de repente alguém tiver um só de vida, eu só posso ter uma carta na mão. Isso no final de cada turno, tá? No decorrer do turno a gente pode ter quantas cartas a gente quiser na mão e fazer quantas jogadas a gente quiser. E aí como que funciona cada turno, tá? Sempre começando pelo xerife ali. Então o xerife tem as cartas dele, ele vai olhar, vamos ver o que o xerife tem. Ele tem essas cartas aqui. Então, cartas de borda azul são cartas de equipamento. Então, ele joga, ele deixa em mesa, deixa em campo isso daqui. E o que ela faz? Todos os jogadores veem ele com uma distância de mais 1. Ou seja, eu já não enxergava ele pela habilidade. Agora ele pegou o cavalo e saiu correndo, também não enxergo mais eu não enxergo ninguém agora. Então nesse momento, nem se eu quiser atirar em alguém eu consigo, tá? Todo mundo já vem com uma arma pré-equipada, então a gente não precisa ter nenhuma arma ali pra dar um bang em alguém. Então a gente tem a carta bang, que ela dá 1 de dano aqui
em algum jogador, desde que esse jogador esteja ao alcance de alguém, tá? A cerveja, ela recupera 1 de vida, lembrando que não pode ultrapassar mais do que a quantidade que a gente tem inicialmente. E o pânico, a gente rouba a carta de um jogador a 1 de distância. Como que começa os turnos? Os turnos sempre a pessoa começa comprando 2 cartas do monte, compra 2 cartas do monte, e aí ela desce uma carta, que nem o xerife desceu o cavalo, tem uma arminha aqui. Esse símbolo de 2, ele tá aumentando o range aqui do xerife em 2. Então, a partir do momento que ele baixa essa carta aqui, ele já tava me enxergando. E enxergando essa pessoa aqui, ele também já consegue enxergar essa pessoa aqui. Porém, com a habilidade dela, ele precisaria ter uma arma de 3 aqui para conseguir enxergar ela, tá? E cartas de borda azul, a gente pode colocar à vontade, a não ser que venha uma outra arma, ele precisa substituir ela. Então ele tem todas essas cartas aqui. Vamos supor aqui que ele vai dar um bang em mim. Vamos supor aqui que ele resolve atirar em mim. E só pode dar um bang por turno, tá? A não ser, claro, que tem alguma habilidade especial, tipo a nossa, que a gente pode jogar quantas cartas bangs a gente quiser, ou uma arma específica chamada Volcanic, que ele também permite atirar vários bangs, mas vamos supor que ele tá dando um bang na gente aqui. Vamos olhar nossas cartas. A gente não tem uma esquiva, ou seja, a gente toma 1 de dano. Então a gente diminui aqui e, como não é nosso turno ainda, a gente continua com as 4 cartas na mão. Só quando vier pro nosso turno que a gente fica com 3, tá? E essa carta aqui ela é descartada, vamos colocar aqui do lado. E aí o xerife ele tem ali 3 cartas na mão, ele até poderia roubar a carta de alguém, ele vai segurar agora e aí pula pro próximo jogador. E aí o próximo jogador, mesma coisa, começa comprando 2 cartas do monte. Aí vamos supor que o renegado ali, ele vai jogar essa pistola. Então o xerife que tinha ido a 1 de distância, ele já consegue enxergar o xerife, porque ele tem 2. A mesma coisa esse daqui, ele tinha ido a 1 de distância. Ele não enxergava ninguém, agora enxerga os 2, ele consegue dar um tiro nos 2. O barril, a gente faz um teste. Se alguém atirar nele, ele vai puxar uma carta daqui. Se for uma carta de copas, ele faz uma esquiva. Pode reparar que todas as cartas, também aqui a gente tem símbolos de naipes do baralho, né? Então ele coloca ali, ele está equipado com um barril. E vamos supor aqui que ele vai... Lembrando que o personagem dele, ele pode jogar uma esquiva como um bang, ou então um bang como uma esquiva. Então, como o renegado ele não quer se revelar agora, vamos supor que ele vai dar um bang aqui, ó, nesse carinha aqui. Então vamos ver se esse cara ele tem alguma esquiva. Ó, ele não tem esquiva. Então esse cara tomou um bang. Então o bang é descartado e ele tem 2 de vida agora. E aí vamos supor que esta pessoa que ela tava com 4 de vida, ele tem 3 cartas na mão, ele não quer fazer mais nada, ele pula o turno dele. Agora esse carinha aqui, ele puxa 2 cartas. Olha aqui a Volcanic. Ela pode jogar quantos bangs ela quiser, porém, infelizmente, ela só tem 1 de distância. Então vamos supor que ele desce essa carta aqui. Vamos supor que ele vai roubar uma carta de alguém. Aí ele escolhe roubar, vamos supor que ele a 1 de distância, tá? Então vamos supor que ele quer roubar o barril dessa pessoa aqui. E aí, assim que ele rouba, ele pode pôr o barril na mesa dele. E aí quando ele joga o pânico, né, ele descarta a carta também. Então agora ele roubou e já se equipou com o barril. E ele vai jogar os índios. Os índios, todos os outros jogadores descartam um bang, ou então aquele jogador perde um ponto de vida. Então é um efeito geral, menos para ele mesmo, tá? Então vamos ver se a gente tem um bang aqui, ó. A gente tem um bang, então eu não perco nenhum de vida. Vamos ver o xerife. O xerife tem um bang, ele joga um bang, não perde nenhum de vida. E esse carinha aqui, ele tem um bang, mas vamos supor que ele resolva jogar esta daqui, porque a habilidade dele permite que ele jogue esta carta como bang e também não perde nenhum de vida, ou seja, ele jogou os índios aqui e não adiantou nada pra ninguém. E vamos supor, esse cara aqui, ele não sabe ainda quem é quem, aí ele ficou com raiva porque esse daqui atirou nele e ele resolve dar um bang nesta pessoa aqui. E aí essa pessoa, como ela tem uma carta, a habilidade dela, ela pode jogar uma esquiva como bang, ela esquiva e ninguém toma nenhum de dano. Aí essa pessoa fica ainda com essa carta na mão, ele pode ficar com 2, só sobrou uma pra ela, então tá tudo bem. Nosso turno aqui, a gente compra 2 cartas. E aí o que a gente faz aqui, ó? Vamos supor que eu vou colocar uma mira, ou seja, eu vejo todos os jogadores a menos 1 de distância. Ou seja, a habilidade desse personagem e o cavalo dele, que eles tinham ido pra longe, agora eles
consigo enxergar eles, assim como eu consigo enxergar essa pessoa aqui também. Eu já consigo enxergar todo mundo, então é opcional se eu jogar essas cartas de armas, tá? Eu vou jogar só porque eu não preciso segurar todas as cartas na mão. Eu tenho uma carta de esquiva agora, se alguém atirar em mim eu consigo esquivar. E tem essa carta dinamite, que ela é uma batata quente, tá? Então, perde 3 pontos de vida se você tirar entre 2 ou 9 de espadas. Se não tirar, ele vai ser passado para o jogador à sua esquerda. Então, eu coloco aqui e ela começa sempre com quem jogou, tá? Então, eu não faço mais nada nesse turno e aí é o turno do xerife. E assim vai indo o jogo, tá? Eu sempre compra 2 cartas daqui, joga a quantidade de cartas que quiser, sempre respeitando ali um bang por turno. Vamos ver, o xerife comprou ali e veio uma arma aqui, melhor. Ele falou assim, quero trocar de arma. Então ele pode trocar de arma, ele descarta dele, coloca uma carta maior aqui e o jogo vai desenrolando dessa maneira, tá? Quando passar aqui por mim, vamos por agora, eu vou testar a dinamite. Eu vou puxar uma carta. Primeira coisa do meu turno é puxar uma carta. Puxei, não explodiu, tá vendo? Sai aqui um 9 de paus. Então eu descarto essa carta e aí esse dinamite vai pro xerife. E aí eu faço minha jogada normal. Eu compro 2 cartas e aí faço o jogo aqui que eu quiser, tá? É a vez do xerife. Primeiro ele vai testar a carta, não explodiu, joga pra lá. Então ela vai rodando até alguém explodir ela, e explodindo ela a gente descarta ela e a pessoa perde 3 de vida. Se a pessoa não tiver quantidade de vida, automaticamente ela tá fora do jogo, ou então ela só vai perder 3 de vida mesmo, tá? Um detalhe importante, essas cartas de borda azul de equipamento, a gente só pode ter uma carta igual de mesmo nome em campo. Ou por exemplo, esse carinha aqui ele não poderia ter 2 barris, ele só pode ter um. A mesma coisa as armas, a gente só pode ter uma arma em jogo. Mesma coisa cavalo, a gente só pode ter um em jogo por personagem, tá? Então, se de repente alguém tiver um cavalo também, essa pessoa pode também ter um cavalo aqui. Mas por jogador, a gente só pode ter uma cópia de carta só. E aí tem uma regrinha aqui. Se de repente, se o vice tivesse em jogo aqui e o xerife matar o vice por acidente, porque ele não sabe quem é o vice, o xerife ele descarta todas as cartas dele, tanto que ele tem na mão quanto em jogo. Ou seja, o xerife ele fica sem nada, é uma penalidade, tá? E se de repente algum jogador matar um fora da lei, aí aquele jogador ele ganha um prêmio. Ele compra 3 cartas do baralho. Então, eu como sou um fora da lei, se de repente o xerife me matar, eu morro, né? Recolho todas as minhas cartas, eu sou descartado. E aí o xerife vai e por recompensa ele compra 3 cartas do baralho. Vamos supor aqui que o xerife ele tá com 1 ponto de vida. E eu vou lá e dou um bang nele. E ele não tem nada para se esquivar. Ele tem uma carta de cerveja na mão. Ao invés dele morrer, ele zerar a quantidade de vida, se ele tiver uma carta de cerveja na mão, ele morre e ressuscita. Então ele descarta essa carta e ele continua com 1 de vida, tá? Fora isso, a cerveja, você pode jogar quantas quiser por turno e ela vai recuperando para cada carta de cerveja 1 pontinho aqui, tá? E aí vamos dar uma passada aqui em algumas cartas agora para vocês verem. Então tem a prisão, a gente pode escolher um personagem, não importa a distância, para jogar a prisão nele, ele fica preso. O xerife ele não pode ser preso, tá? Então não consigo prender o xerife, mas eu posso prender, sei lá, esse jogador aqui. E aí quando chegar a vez dele, ele tem que fazer um teste. Se ele puxar um copas do baralho, ele descarta a prisão e joga normal. Se não, ele só descarta a prisão, ele sai da prisão, mas ele acaba pulando aquele turno dele, tá? Tem o bang, eu já falei. O duelo, vamos supor que eu tenho um duelo na mão, eu falo assim, quero duelar com o xerife. Chamo ele pro duelo. Se ele tiver um bang, ele joga o bang e aí é minha vez de jogar bang. A gente fica jogando bang, 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 até a última pessoa não tiver bang e ela tá mudando. Se simplesmente eu chegar e falar, vou duelar pro xerife, e ele não tiver um bang ou ele não quiser, ele perde 1 ponto de vida, tá? Vamos ver o que mais. Aí tem a esquiva. Armas com 3 aqui de distância. O empório. A pessoa joga o empório. E aí ele vai puxar uma carta para a quantidade de jogadores que tem ali. Então como a gente está em 4, a gente revela 4 cartas. E aí começando com quem jogou o empório, eu escolho uma das 4 cartas jogadas aqui. E aí depois é a vez do jogador seguinte, e aí vai indo até todo mundo aqui
comprar uma carta desse montinho, tá? A Caitlyn, o que ela faz? Na hora que eu jogo ela, ela dá como se fosse um bang em todos os outros jogadores. Então, quem tem alguma esquiva, consegue esquivar dessa carta, senão a pessoa vai tomar um dano. E apesar dela dar esse bang nas pessoas, ainda assim eu posso jogar uma carta bang mesmo assim. O que é uma vez por turno é a carta bang, tá? O Saloon é basicamente eu pago uma bebida aqui para todo mundo. Então quem tem pontos aqui, quem perdeu pontos de vida acaba recuperando aqui um pontinho a mais, tá? Pânico, a gente rouba a carta de alguém a 1 de distância, então se eu não tô enxergando aqui o xerife, eu não consigo ele. Essa carta aqui, eu compro 2 cartas ali do baralho. A Cat Balou, ela é muito parecida com o Pânico, só que ela não tem limite de visão, então se eu quiser eliminar uma carta desse jogador, eu elimino. E aqui eu elimino a carta dele. Não é que a gente pega pra gente que nem a Pânico. Então, se eu quiser chegar pro xerife e falar, tira seu cavalo, ele é obrigado a... não tem como esquivar dela, então ele é obrigado a descartar aqui o cavalo dele, tá? Na birra é a cerveja, duelo eu já expliquei. Índios é aquela carta que quando joga, se tiver um bang, ele previne esse dano. Esse daqui também é muito parecido com qualquer outro, só que esse daqui você compra 3 cartas. O cavalo a gente vê a pessoa ficar 1 de distância. E basicamente são esses tipos de carta que tem, tá? Por isso que eu falei que é um jogo bem tranquilo de jogar, apesar do jogo não estar em português, não é um problema, porque a gente consegue, com os ícones aqui das cartas, a gente consegue jogar tranquilamente, né? De repente ali, para quem não sabe inglês, tem alguma dificuldade para ler aqui o que a habilidade do personagem faz, mas aí tem o próprio aplicativo do Google Tradutor que é só ligar o modo câmera ali que ele já traduz a imagem. No próprio manual aqui, ele também tem aqui a habilidade de todos os personagens que a gente tem aqui em jogo, tá? Então, e também esse manual é bem fácil de achar na internet, até traduzido. Então, para quem tiver alguma dificuldade, comprar o jogo e tiver com alguma dificuldade, é bem fácil achar ali, tá? E nesse manual também a gente já aprende aqui como jogar o Dodge City e também as outras 2 expansões que eu vou falar agora.